Louvado seja o Senhor, é uma alegria estar de novo contigo a meditarmos, estudarmos acerca da palavra de Deus. Estávamos a falar do Deus da aliança e da fidelidade de Deus à aliança. E eu vou ler para você 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 13, que diz o seguinte: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. O que é que Deus nos está a falar, ou está chamando a atenção, acerca da importância da aliança? Escute, nós temos que ter consciência que Deus servimos, com que Deus nos relacionamos. E também temos que ter conhecimento acerca da aliança, das suas cláusulas, para que nós possamos fazer aquelas coisas que Deus orienta a fazer, que nos traz bênção e vida, proteção e livramento. E não fazer aquelas coisas que despertam a ira de Deus e só trazem maldição e morte para nós e para as nossas gerações. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas refletem-se na nossa vida, no presente, no futuro e na vida das nossas gerações, nossos filhos, nossos netos e por aí fora. Hoje nós somos resultado das escolhas, das decisões que vêm nas gerações dos nossos antepassados e de nós mesmos também. Os nossos filhos poderão ser resultado das nossas escolhas e das nossas decisões. Se optamos por escolher a bênção e a vida, para que nós de facto possamos viver e a nossa semente, as nossas gerações, e receber a bênção de Deus, ou se rejeitamos a sabedoria de Deus, a vida e a bênção, para que então entre a loucura do diabo, e quando entra a loucura do diabo há maldições, a morte e a maldição. Escute, Deus, Ele sempre permanecerá fiel à sua aliança, ainda que nós desistimos, ainda que nós caiamos, ainda que tropecemos, Deus permanecerá fiel à sua aliança, à sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo, não pode negar a sua palavra. Ele não pode ser infiel a ele mesmo, não pode ser infiel à sua palavra. Nós vamos ver alguns acontecimentos em que na soberania de Deus e a autoridade dele, ele abalou o antigo Egito. Ele confrontou Faraó para libertar o seu povo Israel da escravidão com grande poder, com grande força e poderosa mão. E diz aqui que das pragas lançadas sobre o Egito e sobre os egípcios, registrei aqui algumas pragas. A praga da peste nos animais, que está, por exemplo, ou vamos começar pela praga das moscas, no Êxodo 8, versículo 22 e 23, que diz assim: e naquele dia eu separarei a terra de Gozem, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor, no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Em tempos de pandemias, em tempos de provações e testes, em tempos em que o castigo se faz recair sobre a terra e sobre os homens, Deus permanece fiel à sua aliança para com o seu povo.
Eu quero dizer a você que Deus é fiel assim. A aliança que tem contigo. O problema está se você é fiel a essa aliança para com Ele. No capítulo 9, versículo 4, na praga da peste nos animais, diz assim o versículo 4: E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Em Êxodo 10, na praga das trevas, versículo 21 a 23, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. É interessante, não é verdade? A mesma coisa foi com relação à praga da morte dos primogênitos dos egípcios. Capítulo 11, versículos 4 a 7, que diz assim: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. É interessante, não é? Se você é uma pessoa que tem medo de morrer, tem medo da morte, você não dorme em paz. Talvez você já tenha a idade dos 60 anos, né? Está nos 60 anos e pensa que fazes parte do grupo de risco e podes a qualquer momento ser contaminado pelo Covid. E você teme, às vezes entristece-se, às vezes permite que a tristeza, que o desânimo, a senhoria da sua alma, e às vezes tende a ter depressão, porque não sabe se amanhã vais acordar, se depois de amanhã vai acordar. Você que é crente, você que é cristão, se você está bem com Deus, fique calmo, aquieta-te e fique firme na fé. Eu não estou a dizer que um cristão não poderá ser afetado por esse vírus, ou não poderá ficar doente. Nós cristãos, preparados ou não, temos que saber que o mal baterá nossas portas, nossas vidas, nossas famílias. Devemos estar preparados para isso. Só que não devemos temer a morte, porque Jesus Cristo é que tem a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu a morte e o inferno. Ele aniquilou aquele que tem império da morte, o diabo. Um filho de Deus não pode morrer se Deus não permitir. O diabo pode querer te matar, o diabo pode querer te destruir, mas se Deus não permitir, você não morre. Você só vai se você quiser, ou se Deus permitir. Por isso é que, em 2 Timóteo capítulo 2, quando lemos sobre a fidelidade de Deus à aliança, nós lemos uma parte, o versículo 11, que diz: Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então eu quero dizer a você que tenha paz. Esteja descansado no Senhor. A sua vida se chama Jesus Cristo. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é o teu Redentor. E o teu Redentor vive. Ninguém poderá requerer a sua vida e consumar esse requerimento se não tiver permissão de Deus. Ou então, se você mesmo
não se cuidar, porque o pecado tem como guilhão a morte. Se você está bem com Deus, fique seguro que a fidelidade de Deus na aliança contigo há de sempre te proteger. Durante as pragas que Deus fez recair sobre o Egito e os egípcios, Deus sempre protegeu o povo dele, que estavam em terras de Gozem. Você recorda-se que quando José foi exaltado no Egito, Deus cria as condições para o povo de Israel vir fazer morada em terras do Egito, e como pastores foram-lhes dados Gozem. Por quê? Porque os egípcios odiavam pastores de ovelhas. Então lhes foi dado Gozem, uma terra fértil. E o povo ficou a viver aí. Israel, o pai de José, mas os seus irmãos, a família toda ficou a viver aí durante anos. Até que se acomodaram nas benécias de Gozem e acabaram porque na escravidão. É assim que acontece com muito cristão. Muito cristão relaxa, muito cristão se acomoda, e a acomodação gera escravidão. Então o cristão foi chamado para ser dinâmico, para ter uma vida dinâmica, uma relação dinâmica com Deus. Nem para se acomodar com os bens materiais, com as riquezas que tem, com as bênçãos que Deus lhe dá. A sua relação com Deus é uma relação com base em amor, numa aliança, e não com base naquilo que Deus lhe dá ou que Deus não lhe pode dar. É o amor que estabelece o vínculo na relação, na aliança com Deus, assim como também deve ser no casamento. Não são as coisas materiais, não, senhor. Ok? Então, o que é que acontece? Vamos ver aqui algo que está aqui nesta situação do povo de Israel, em terras de Gozem, que Deus protegeu as suas vidas, protegeu os seus animais. Enquanto os egípcios estavam em trevas, havia luz em Gozem, eles tinham luz. Agora diga-me lá, enquanto as maldições, as pragas estavam caindo sobre o Egito e sobre os egípcios, o povo de Israel, onde estava? Eles estavam em suas casas. Eles estavam confinados em suas casas. Eles cumpriam com os seus deveres durante períodos em que lhes era permitido, mas eles estavam em suas casas. Isto significa que quando nós correspondemos à lei de César, às regras, quando eu falo de César, é o governo civil, é o Estado, o governo que governa a terra, o país, a nação. Quando o governo estabelece regras, quando o governo promulga leis ou decreto-leis, onde são estabelecidas regras, promulgadas regras, nós, como filhos de Deus, devemos obedecer. Devemos obediência. Porque a nossa obediência às leis da terra, que nos chocam contra os princípios estabelecidos por Deus, traz-nos proteção divina, cobertura divina. Agora, se nós abusarmos, nós ficamos fora da proteção de Deus, ficamos fora da vontade de Deus, estamos sujeitos a sofrer as consequências das pandemias, das pragas, das maldições, porque nos rebelamos contra princípios estabelecidos por Deus no exercício da nossa subordinação, obediência às leis da terra e às leis do reino de Deus. Porque a autoridade civil é uma autoridade legada por Deus aqui na terra. E quando as leis são para nosso benefício, nossa proteção, nós devemos obedecer a essas leis, devemos submeter-se. E assim aconteceu com o povo de Israel. E os egípcios sofreram as consequências, até que acabaram por ceder à vontade de Deus para que eles libertassem Israel da escravidão e Israel insentasse uma marcha, uma caminhada com Deus até a terra da promessa, Canaã. Eu quero dizer a você o seguinte: eu sou uma pessoa muito empolgada e sinto gozo, prazer, alegria nessas coisas da aliança com Deus. É muito interessante, porque a minha vida até agora e mesmo depois de agora é tudo fundamentada na aliança. Por exemplo, no mês de julho ouvi uma voz que se queria fazer passar como voz de Deus.
a falar-me que no dia 26 de julho eu havia de morrer. É interessante, não é? Há muita espécie de voz no mundo. Os demônios têm voz. E o facto de ser um homem de Deus não significa que eles não me falem. Falaram a Jesus. Eles inflamaram a mente de Pedro. Eles usaram a língua de Pedro para tentar enganar Jesus com relação ao projeto de Deus para a sua vida, para o seu ministério e a remissão ou resgate do homem. E Jesus confrontou Satanás. Então, o facto de ser um homem de Deus não significa que não vai ouvir a voz do diabo. Na tentação no deserto, nos 40 dias, 40 noites que Jesus Cristo foi tentado no deserto, Jesus ouviu a voz do diabo falar com ele. O diabo transportou Jesus, ele mostrou, Jesus viu coisas que o diabo mostrou. E então estava a dizer que ouvi uma voz que dizia que no dia 26 eu ia morrer, que tinha que me preparar, que é para morrer. Bom, eu ouvi a voz e depois começaram a vir sintomas estranhos. Sintomas estranhos. E eu comecei a pensar, bom, isso veio de Deus? Ou veio do diabo? Eu disse, não pode vir de Deus. Porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo, falou o Espírito Santo. E nas minhas orações, claro, com o Espírito Santo, com os demônios ouvem eu a dizer ao Espírito Santo, o Espírito fala-me, quero ouvir a tua voz, eu quero te ouvir, eu sinto prazer em te ouvir. E o diabo ouve essas coisas e tenta vir com vozes estranhas para nos enganar. E comecei a sentir certos sintomas no meu corpo, no meu organismo. E saiba que sintoma não é doença. É preciso saber reagir e não aceitá-los. E eu comecei a não aceitá-los. Comecei a repreender. E foi um período de repreensão a Satanás, aos demônios, a esses sintomas. Comecei a repreender esses sintomas, que não tinha nada a ver com os sintomas de Covid, mas eram sintomas para incutir em mim de que eu estaria a ser contaminado pelo Covid-19. E eu disse, muito bem, já que você vem com esses sintomas, eu vou atacar esses sintomas espiritualmente e naturalmente. Então comecei a tomar chá quente de limão. Eu cortava o limão a rodelas com a casca e tudo, e fazia um chá de limão quente e punha 2 dentes de alho e bebia aquilo. Bebia de manhã, bebia à noite antes de dormir, bebia ao meio-dia, até que, passado o dia, desapareceu. Antes do dia 26, essa voz voltou a dizer, você vai morrer no dia 26. Eu disse, Satanás, fica quieto, que eu não vou morrer. Por quê? Porque há uma promessa de Deus. E as promessas de Deus ainda não se cumpriram para a minha vida. Portanto, tu não me vais enganar, pensando ou levando-me a crer que Deus é quem falou. Não foi Deus quem falou. Isto é você. E expulsei esse demônio. Expulsei esse demônio. E no dia 26, eu saí normalmente. Tinha que resolver alguns assuntos, saí normalmente. Andei, saí, fui, vim, regressei, comi, dormi, acordei dia 27 e estou aqui a dar uma palavrinha a você. Deus é fiel à aliança. Quando Deus te chama e você se converte a Ele, há sempre uma palavra para ti. E esta é palavra de justiça que da boca de Jesus sai, ele fala ao Espírito Santo, o Espírito Santo te transmite e você deve agarrar-se a essa palavra, essa promessa. Enquanto a promessa não se cumprir, você não morrerá. A não ser que você queira morrer por causa do pecado. Deus é fiel à aliança. Deus permanece fiel. Você lembra-se quando o profeta Elias, então, o profeta Elias, depois de ter provocado a manifestação poderosa da presença de Deus e ter confirmado a aliança de Deus para com o seu povo e ter destruído
ter matado os profetas de Baal, ele, sob a ameaça de Jezabel, ele fugiu e foi esconder-se. E começou a dançar o baile da autocompaixão, dizendo a Deus que ele era o último profeta, que os outros já tinham sido mortos, e que não havia mais ninguém, e que Deus podia lhe tirar a vida, por aí fora. E sabe o que Deus lhe respondeu? Deus respondeu-lhe que havia mais 7.000 almas que não haviam dobrado o seu joelho a Baal, nem haviam beijado a Baal. 7.000 almas que o profeta não sabia, Elias não sabia. Isso significa que, neste mundo, nós somos muitos. Os filhos de Deus, os fiéis à aliança, somos muitos. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda de redor bramando como leão, buscando quem possa tragar. E aconselha-nos a nos mantermos firmes na fé, resistir o diabo para que ele fuja de nós, porque as mesmas aflições passam-se entre muitos outros irmãos do mundo. Quer dizer que nessa situação de Covid-19, muitos dos nossos irmãos no mundo estão sendo afligidos. Por quê? Porque não podem ir a uma igreja cultuar, não podem ter a liberdade de ter um culto, fazer um culto, concentrar-se, unirem-se em família de Deus para louvar e adorar o Senhor. Mas é uma aflição que todo mundo vive e é temporário. Daí que a necessidade, a semelhança do que aconteceu com o povo de Israel em Gozem, que permaneceram em casa, protegidos das pragas e das maldições, nós também somos aconselhados por Deus e pela lei civil, pelo governo civil, a obedecermos, respeitarmos as regras. Vai trabalhar, acabou seu emprego, venha para casa. Você está a proteger assim, está a proteger a sua família, os seus filhos, seu marido, a sua mulher. Pense bem nisso. É o seu pecado, a sua desobediência, que abrem portas para o diabo entrar, matar, roubar e destruir. Por isso é que diz que ele anda de redor bramando como um leão. Se você não tiver pecado, o diabo não te pode tocar. Sem a permissão de Deus não te pode tocar. Não te pode matar. Não te pode destruir. Ele anda de redor. Quer dizer que, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, na aliança de Deus, ele anda aos círculos ao redor, buscando por uma oportunidade, uma porta que esteja aberta para destruir você. Para destruir você. Mas se você não abrir essa porta do pecado, você permanecerá. Deus abençoe. Vamos continuar na próxima lição.